Nessa situação problema número 3, nossa tarefa é: determine os intervalos de aumento e diminuição e os extremos relativos da função. Em seguida, apresente o esboço do gráfico. Então, uma das formas de nós determinarmos os intervalos de aumento e redução de uma função e os seus extremos relativos é aplicar o que nós chamamos de teste da derivada primeira. Então, nós vamos aplicar este teste da derivada primeira. Então, o que nós fazemos para aplicar este teste da derivada primeira? Nós pegamos a função e calculamos a derivada primeira dessa função. Muito bem, calculando então a derivada primeira dessa função, nós temos aqui 3 vezes 2 vai dar 6s ao quadrado, mais 3 vezes 2 vai dar 6s, menos 12. Então, essa daqui é o quê? É a derivada primeira da função. Os pontos críticos que nós chamamos, né? Os pontos que a função ela nem cresce nem decresce, são chamados de pontos críticos. Como que eu faço para encontrar esses pontos críticos? Eu pego a derivada primeira igual a zero. Okay? Igualando a zero e resolvendo esta equação, okay? Você pode resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Então, nós temos lá b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, quer dizer, o delta vai ser igual a 36 mais 4 vezes 6, 24, vezes 12, 288. Ora, então o delta é igual a 324. Dando sequência, o nosso S vai ser igual a menos B, menos 6, mais ou menos, raiz quadrada de 324. Raiz quadrada de 324 é 18. Tudo isso dividido por 2 vezes 6, que é o valor de A. Sendo assim, nosso S será igual a menos 6 mais ou menos 18 dividido por 12. Daqui nós tiramos o S uma linha e o S duas linhas. Para o S uma linha nós temos menos 6 mais 18 dividido por 12. Menos 6 mais 18 é 12, dividido por 12 é igual a 1. Então, 1 é um ponto onde a função ela nem cresce nem decresce. Menos 6 menos 18 dividido por 12 seria igual a menos 24 dividido por 12, que é igual a menos 2. Ora, agora nós temos os dois pontos onde a derivada primeira é nula. Se fizermos um esboço do gráfico da derivada, tá, pessoal? Só frisando aqui, esse gráfico ele é o gráfico da derivada, ele não é o gráfico da função. Okay? Então, aqui nós estamos fazendo um esboço do gráfico da derivada. Então, nós teríamos que, no ponto menos 2 e no ponto 1, o gráfico dada cruza o eixo x. Como o A é positivo, este gráfico ele representa uma parábola com concavidade voltada para cima. Então, nós temos uma situação desse tipo. Ok? Muito bem. Então, para valores menores que menos 2, a derivada primeira ela é positiva. Tá? Esse gráfico é da derivada. Para valores entre menos 2 e 1, a derivada primeira tem sinal negativo. E para valores de x maiores que 1, a derivada primeira tem sinal positivo. Ora, o que significa isso? O teste da derivada primeira diz que, para os valores de x
onde a derivada primeira tem sinal positivo, então a função f, lá do início do exercício, ela é crescente. A função, não a derivada. Para valores onde a derivada tem sinal negativo, a função é decrescente. E com isso, nós conseguimos montar um esboço agora do gráfico da função, e não mais da derivada. Montando aqui uma ideia de gráfico para a função f de s, nós temos o eixo x, temos o eixo y, e temos lá o ponto menos 2 e 1, as duas coordenadas de x. Analisando o gráfico da derivada, nós temos que para valores de x menores que menos 2, a derivada é positiva. Muito bem. Vamos calcular, então, o que vai acontecer? Para nós sabermos exatamente como fazer o esboço do gráfico, nós vamos calcular o f de menos 2. f de menos 2 seria 2 vezes menos 2 elevado ao cubo, mais 3 vezes menos 2 elevado ao quadrado, menos 12 vezes menos 2, menos 7. Ora, então f de menos 2 vai ser igual a 2 vezes menos 8, mais 3 vezes 4, mais 24, menos 7. f de menos 2 vai ser igual a menos 16, mais 12, mais 24, menos 7. Ora, então, f de menos 2 vai ser igual a 18 negativos mais 12 sobra 6 negativos. 6 negativos mais 24 sobra 18 positivos. 18 positivos tira 7 negativos, sobra 11 positivos. Então, nós sabemos aqui que, vamos supor que aqui fosse o 11. Quando x vale menos 2, a função f vale 11. Então, nós descobrimos isso. E se o x vale 1? Então, vamos calcular o f de 1. f de 1, basta substituir 1 no lugar do s, lá da fórmula da função. 3s ao quadrado, menos 12 vezes 1, menos 7. Então, aqui nós temos f de 1 vai ser igual a 2 mais 3 vezes 1 ao quadrado, dá 3, menos 12, menos 7. Ou seja, f de 1, 2 mais 3 dá 5, com menos 12 dá menos 7, com menos 7 dá menos 14. Então, vamos supor que este seja o ponto menos 14. Então, vemos que o gráfico da função f também passa por aqui. Analisando o gráfico da derivada primeira, nós temos que antes do menos 2, o gráfico da f, não da função, é crescente. Então, vamos fazer o esboço do desenho dele aqui. Então, ele é crescente, o gráfico cresce até o menos 2. No menos 2, a derivada é zero, ou seja, o gráfico não é nem crescente nem decrescente. Depois, de menos 2 até 1, a derivada primeira tem sinal negativo. Isso indica que o gráfico da função é decrescente, até chegar no ponto de coordenada x igual a 1. Aí a derivada tem sinal zero, e depois do 1 a função volta a ser crescente, já que o sinal da sua derivada é positivo. Ok? Então, aqui nós temos um esboço do gráfico da função f de s ou f de x. Ok?